Boa tarde, galera do sétimo ano A do Colégio Tietê. Mais uma vez aqui, professor Walter do Carmo de Geografia, para a gente, dando início aí, para nós iniciarmos essa aula, tá, de Geografia. Já estamos no módulo 4, né, onde vai falar sobre a influência do relevo na organização da sociedade brasileira, ok? Nós já havíamos falado lá anteriormente, desde o sexto ano, com vocês, sobre a modificação da paisagem, né? Onde vai se remodelar uma nova característica da paisagem na nossa vida urbana, na nossa vida rural, né? Esse ano ainda nós fizemos um trabalho de campo, onde os alunos do Ensino Fundamental 2, todas as salas, todas as turmas, fizeram uma pesquisa em torno da escola. E realmente foi muito bacana isso daí, porque dá embasamento a essa matéria do módulo 4, né? Onde a influência do relevo, né, na organização da sociedade brasileira. Né? Então a gente vai falar de um todo, em todo o Brasil, né, uma visão de todo o Brasil, e também falar da nossa realidade aí que nós vivemos, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro do Jardim, do bairro de São Mateus, e especificamente do Jardim Tietê. Então a gente vai diminuir na escala até para vocês entenderem como é que funciona essa mudança, essa organização que a sociedade passa a viver dentro daquilo que tem. Ora, um relevo íngreme, totalmente irregular, ora um relevo plano. Lembrando que quando foi se aumentando a população humana no planeta, então, logicamente que os primeiros seres humanos, eles procuravam lugares planos para poder desenvolver a agricultura, para poder desenvolver as relações com outras tribos, né? Outras pessoas, outras comunidades, outras sociedades. Então era melhor, logicamente, muito mais aceitável, por conta, com relevo plano, as atividades humanas, né, para sobrevivência eram melhores. Logicamente que isso daí é um fato. Mas quando aumenta muito aí a população no mundo, então não existe mais o espaço plano e passa a sobrar aí os espaços que têm relevos aí irregulares, relevos íngremes, difícil acesso, né, e etc. Mas isso daí foi se adaptando ao longo do tempo com algumas coisas que foram, o homem ele foi descobrir algumas técnicas para poder estabelecer a sua organização no espaço, ok? Na página 346 da sua apostila, tem aqui uma citação aqui que mostra aí a cidade do Rio de Janeiro, que ela foi construída em relevos totalmente irregulares, inclusive aí ao fundo aí, você vê aí o Corcovado, né, que no caso é o Pão de Açúcar, que algum de vocês já deve ter visitado. Vocês viram também a diferença de relevo entre uma cidade igual São Paulo, que é um planalto, né, de uma cidade litorânea, no caso aí a cidade do Rio de Janeiro, né, que ela está no litoral do estado. Mas para se aproximar mais, também temos também o nosso litoral. Vamos falar do litoral sul. Quando nós descemos aí para o litoral sul, né, Praia Grande, São Vicente, Santos, Itanhaém, Guarujá, entre outras, nós vemos também a modificação da natureza pela mão do homem. Então, foi feito aí, vamos citar aí a rodovia dos imigrantes, aonde parte dela, uma grande parte, são túneis que passam por debaixo da Mata Atlântica, ok? E outra coisa também, outros pedaços também dessa rodovia, também as pontes, né? Os viadutos enormes, tá? Que são sustentados por imensas colunas, né? Por conta que, logicamente, não dava para o homem fazer uma estrada dentro dessas serras, exatamente subindo e descendo, que seria muito mais perigoso
e muito mais desconfortável para os viajantes, ok? Isso daí, onde eu quero chegar, é onde que o homem ele pega o relevo e ele vai ter que fazer alguma coisa, ele tem que se adaptar a esse relevo, construindo, tendo com técnicas para construir estradas, tá? E não só estradas também, como grandes centros urbanos, como nós vemos aí naquela região da Avenida Paulista, né? A gente, como nós geógrafos, a gente pode perceber como foi feita, como foi estabelecida aquela região ali na Avenida Paulista, que nós vemos que a Avenida Paulista ela está num topo e logicamente a topografia dela é mais, a altimetria dela é elevada e tem para o acesso a ela, tanto vindo da Zona Sul como vindo do centro de São Paulo, são avenidas íngremes, ok? Nós vemos também, nas páginas a seguir, os problemas que são causados aí pela ação antrópica. Lembrando que a ação antrópica é a mão do homem na natureza, a degradação da natureza pela mão humana, ok? Então, por exemplo, assim, a modificação do espaço geográfico, a modificação do relevo em determinados lugares, a impermeabilização do solo, ou seja, asfalto, calçadas, né? Até mesmo casas, residências que colocam lá os seus pisos, né? Que é onde o solo não consegue respirar, vamos dizer assim, né? E nem sugar todo a água da chuva para não estabelecer a erosão. Então, geralmente, esses lugares centro-urbanos, eles causam catástrofes naturais, no caso, enchente, deslizamento de terra, como nós vemos todo começo de ano, né, no período aí das chuvas do verão, né, o que acontece aí sobre o solo, no caso aí no nosso solo brasileiro. Existem também outras técnicas que vocês verão aí sobre algumas inclusas de barragem aí que tem aí no caso aí de Barra Bonita. Quando nós fizemos o trabalho lá de Salesópolis, eu citei que existe uma cidade chamada Barra Bonita, né? E onde tem a inclusa da barragem, onde as navegações elas sobem, né? Com a inclusa, para poder passar para outro nível aí do rio, ok? Na nossa realidade, que nem nós fizemos aquele trabalho lá em torno à escola, nós vimos que existem ruas íngremes, que a sociedade adaptou nessas ruas íngremes, né? Também as companhias de trânsito, a prefeitura também estabelece alguns certos cuidados lá para que não sofra um acidente na região. Do outro lado, nós sabemos que tem também um riacho que outrora funcionava, um riacho vivo, né? Existia aí a correnteza d'água, hoje ainda tem muito pouco, mas ela está descuidada pela prefeitura, descuidada também a sociedade que joga um lixo lá, né? E também eles estão assim um riacho morto, vamos dizer assim, né? Em determinado parte, tá? Desse riacho, onde esse riacho deságua em outros rios. Né? E é de suma importância que mantenha esses riachos limpos, né? Só que a sociedade ela não vê isso, o poder público ele não vê isso, que existe essa necessidade também, né? E foram construídas também casas em torno desse riacho, próximo a esse riacho, que também, se você olhar a olho vamos dizer assim, de forma horizontal, vocês estão vendo que essas casas, que são irregulares também, elas estão acima do nível desse riacho. Isso daí acontece também, logicamente, que eles estabeleceram aí adequaram a esses lugares altos, né, a esse relevo alto que tem em torno do riacho, eles se adequaram às pessoas que construíram casas lá, porém, também é um problema também que nós devemos ter atenção sobre o funcionamento do esgoto que é lançado em algum lugar. E aonde é lançado esse esgoto? Tudo isso daí é uma problemática
que a geografia ela consegue observar, falando inclusive da influência do relevo na organização da sociedade. Logicamente que todos nós precisamos estabelecer uma residência, todos nós precisamos estabelecer um lugar para podermos nos acomodarmos, né, para criar as nossas famílias. Mas também é uma discussão muito grande que se está em torno desse problema. Nós vemos também em algumas comunidades, né, favelas aí do Rio de Janeiro, onde são construídas casas, barracos em lugares totalmente inadequados, né, por conta que quando vem essas chuvas aí temporãs, tem um deslizamento e a morte. A gente vai ver na próxima aula tudo isso daí, ok? Professor Walter do Carmo, conte comigo, estou a vossas disposições, ok?